Saudações de Bogotá, Colômbia, amém? E todas as igrejas do Coro Norte. Meu nome é Danilo Pataglin, também sou do Brasil, ainda que meu português está tudo estragado, irmãos. E hoje, é uma honra pregar para vocês, junto e ao lado de um querido e grande amigo para mim, Túlio Amaral, amém? O título que nos foi dado se chama A Bênção da Falta. A Bênção da Falta. Vou dar o primeiro ponto e o Túlio vai dar o segundo ponto, amém? Ponto número 1. Considerem motivo de grande alegria. Considerem motivo de grande alegria. Mas antes de ir para a escritura-chave, vamos para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estão aí? Estão cansados já? Romanos capítulo 12, versículo 2, uma famosa escritura que fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo essa escritura, irmãos, porque Paulo chama a igreja de Roma a pensar diferente. Quando você pensa de uma forma A, você tem que pensar na forma B, e só orgulho ou nada mais além de orgulho vai te impedir de pensar diferente, irmãos. É algo que, como discípulos, em algum momento da sua vida você já fez. Antes, você cria em outra coisa, em temas de doutrina, por exemplo, de como ser salvo. E você foi humilde, sabe o que? Eu tenho que pensar diferente. E você entendeu? Uau, eu tenho que me arrepender e se batizar para perder os meus pecados. Você já fez isso, não é algo de outro planeta. Mas aqui Paulo está falando já com discípulos. E fala que como discípulos, essa mesma certeza que agora você tem que ter, você tem sobre o plano de salvação, você tem que estar disposto a mudar sobre outras áreas da sua vida também. Eu lembro uma situação que eu estava com o Willy na casa que está por aqui, em algum lugar, em 2015. A gente estava estudando a Bíblia com um cara que fazia doutorado em literatura brasileira, na USP. E se alguém que faz literatura, você supõe que a pessoa sabe fazer o quê? Ler, pelo amor de Deus. Você sabe ler, você sabe interpretar texto, você faz literatura nisso. Só que tinha um tema com ele era católico. Eu estava ensinando para ele que batismo não é só jogar aguinha na cabeça da pessoa, mas de fato você tem que ser submergido nas águas. E eu falei, isso aqui eu não quero argumentar sobre a origem da palavra batismo. Vamos para Atos capítulo 8. E eu mostrei a escritura de Eunuco, etíope, junto com Filipe. E a escritura claramente fala que eles desceram na água e eles saíram da água. E o ele me olhou. Ele não pode falar nada contra isso, né? Eu falei, vamos ver. O que você entende dessa escritura? Que ele foi batizado. Ok. Você entende que ele entrou na água significa que não pode ser aguinha na cabeça? Ele falou, não, eu não consigo interpretar dessa maneira. Eu falei, ok, tem duas opções aqui. Ou você é muito orgulhoso, ou você é analfabeto. Eu duvido muito que você é a segunda opção, que você é analfabeto. Qual das duas opções você é? Sabe o que? Eu sou orgulhoso. Você quer continuar estudando a Bíblia? Não. Ok. E essa mesma obstinação, muitas vezes, que você para pensar, meu, é só ser humilde, as escrituras tem que pensar diferente. A gente vê outras escrituras e não está disposto a mudar o nosso coração. Vamos para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Uma escritura que já foi falada 2 vezes no dia de hoje. Deus quer muito que cada irmão entenda profundamente e ceda à vontade de Deus, amém? Tiago capítulo 1, versículo 2 fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O tema que nos foi dado é a bênção da falta. E quando eu falo bênção da falta, parece que é como, quê? Como a bênção da falta, se falta é algo que
necessariamente é algo terrível. E como já foi falado várias vezes aqui, você e eu fomos doutrinados, irmãos, para pensar dessa forma. Da mesma forma que o carinha lá, o Marquito, vamos chamar ele de Marquito, ele pensava que tinha que jogar aguinha na cabeça e tinha que estar disposto a pensar de outra maneira. Eu quero te convidar a considerar que você está equivocado. Assim como você, obviamente, entende que batismo, a pessoa entra na água e sai, talvez eu e você, a gente pense diferente sobre as provas. E o que tem que falar mais alto sempre tem que ser a palavra de Deus, amém? Imagina se tivesse escrito aqui: considere motivo de grande alegria quando você ganha 3 vezes mais seu chefe fazendo o mesmo trabalho. Não imagina isso? Eu não ia ter que explicar essa escritura para você, porque seria óbvio. Imagina que estivesse escrito aqui: considere motivo de grande alegria quando a irmã que é incrível espiritualmente, que dá o coração, tem um interesse em você. Eu não tinha que explicar essa escritura, porque é óbvio. A gente pensa Disney, irmãos. A gente pensa que não vai haver sofrimento, que as coisas vão cair no nosso colo e tudo vai ser incrível e fantástico. Vai aparecer um musical das pessoas entrando e a sua vida vai ser incrível. Não vai acontecer isso, irmão. Você está assistindo muito Netflix ou muita Disney Plus. Aí. Quando a gente escuta o que é óbvio para você que deve te trazer alegria, deve ser assim como é óbvio que batismo é imersão, tem que ser óbvio para nós como homens de Deus também, amém? Esses últimos anos houve motivo de muita alegria na minha vida. E uma escritura que ilustra muito isso, vamos para 2 de Reis, capítulo 5. É uma famosa escritura de Naamã, eu quero contar com a memória bíblica de vocês, amém? 2 Reis, capítulo 5. Vamos para o exemplo de Naamã. Vocês lembram de Naamã? Leproso? Nem tem que ler, claro que tem que ler. Você está pregando, tem que ler a escritura. Com você, Danilo. Versículo 1 fala assim: Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor deu a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou o quê? Leproso. E a gente não entende a gravidade dessa doença, irmãos. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Vamos pular aqui para o versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, para Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: estava certo que esse cara sairia a me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mãozinha sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abaná e Farfar, em Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, fico imaginando, se você vai para o Himalaia, Naamã, se você busca o sal do Himalaia, você passa nas suas feridas, e eles iam fazer assim, né? Era o que ele queria. E muitas vezes a gente vem para a conferência assim como: alguém vai jogar uma coisinha em mim, eu vou ser alguém humilde às escrituras. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Perdão de não estar vendo muito Disney Plus. Mas aqui fala, os servos dele que estão falando assim: meu, se não fosse difícil, você não faria isso? E basicamente o que ele faz, ele é humilde ao que os servos dele estavam falando para ele. E ele se lava 7 vezes, e não só é curado, mas se torna um servo de Deus também. As provas devem ser motivo de grande alegria, porque te aproximam de Deus. Provas são motivos de, não alegria, de grande alegria, porque te força a estar próximo de Deus. José no Egito passou por vários temas, irmãos. Várias provas, vários shenanigans, como que você quiser chamar isso. Também Moisés passou por várias provas, mas depois houve um homem preparado por Deus que levou a libertação para muitas pessoas. Todos os apóstolos foram aprovados por Deus por meio das provas. E Jesus, obviamente,
passou pela maior prova de todas, mas trouxe salvação para cada um de nós. Sabe o que é muito louco, irmãos? Fico pensando, estou falando com os homens aqui da igreja. Se a minha vida fosse Disney Plus e tudo fosse perfeito, e aí eu tivesse motivo de grande alegria, provavelmente me afastaria de Deus. Provavelmente essa seria a pior prova de verdade da sua vida. Por outro lado, quando há essa verdadeira bênção e alegria na sua vida, que falta algo, no caso de Naamã, faltava saúde. Se, e somente se, você é humilde e entende que Deus está por trás disso, como que pregou, como o Tele pregou, Deus é soberano, que Deus que fez perfeitamente essa prova para você, é sua. Quando você entende isso, isso te leva a estar mais próximo de Deus. Naamã se converteu e foi exemplo incluso da pregação de Jesus em Lucas 4. Havia muitos sírios doentes, muitas pessoas do próprio povo de Deus doentes, mas porque ele foi humilde na prova, isso empurrou ele para buscar de Deus. Ele estava desesperado. A prova te traz alegria somente quando você decide ver a soberania de Deus e você é humilde para ela. Como compartilhei, nesses últimos 6 anos da minha vida e da Carol, foram os anos mais loucos das nossas vidas. A gente esteve em Dallas, a gente esteve em Lima, a gente esteve em Bogotá, a gente foi para Quito também, nem sei onde eu estou mais. Acho que estou em São Paulo agora, né? E eu nunca esperava essa prova, irmãos, mas em Bogotá foi difícil ter um visto para poder estar lá. A gente tentou 9 vezes para poder morar na Colômbia. Parece que é o melhor país do mundo. E é igual ao Brasil, é igualzinho ao Brasil. É igualzinho ao Peru, é Latinoamérica, amém? Meu coração foi exposto nessa situação. Eu pensei, nossa, que prova tonta, né? Não é que eu estou com câncer ou algo assim, com lepra. E sempre a sua prova parece que é maior que as outras provas, né? E Deus expôs no meu coração desse sentimento de falta de paz, de não sentir-me estabelecido, eu não sabia onde ia estar a semana que vem. E Deus, por meio dessa prova, tornou essa época de 9 meses a época que eu mais orei da minha vida, a época que eu mais jejuei da minha vida, a época que eu mais li das escrituras da minha vida. E 3 dias antes que a gente tinha que sair da Colômbia, Deus deu o bendito visto pra gente. Mas Deus teve que apertar esse botão. Eu queria não ser um cavalo, como fala em Salmo 32, e sentir dor para poder me submeter à palavra de Deus, mas eu fui cavalo. E está cheio de cavalo aqui hoje. Deus vai apertar o botão da sua vida. Um outro tema que aconteceu, o ano passado teve a conferência no México, amém? Vários de vocês foram. E na conferência no México, a Carol, minha esposa, ela conseguiu ser deportada do México. Não é que ela foi deportada dos Estados Unidos, do Canadá, Luxemburgo ou Dinamarca. Ela conseguiu a proeza de ser deportada do México. E foi difícil porque foi bastante humilhante. Colocaram numa prisão durante 6 horas dentro do aeroporto. E ela estava, amém, Deus, o Senhor que está fazendo isso, o Senhor é soberano. E ela voltou para cá, forçadamente, não com o querer dela, e ela entendeu, Deus, você que fez isso. Eu tenho certeza que o Senhor tem um plano de eu estar aqui nesse momento. E ela trouxe a sobrinha dela, Ana, para todas as reuniões de Supernova, nessa época. Isso foi em agosto do ano passado. Ela sabia que Deus tinha alguma coisa e que isso levaria a pura alegria depois. E nessa prova ela plantou muitas sementes na sobrinha dela e conseguiu depois entrar no México e não ser deportada também de novo. E ela disputou a conferência, a Aninha começou a estudar a Bíblia e depois de 3 meses a sobrinha dela foi batizada para Deus, amém? Se Deus tivesse dado o documento para mim no primeiro dia, eu não tinha me aproximado de Deus. Se Deus tivesse não feito essa prova com a Carol, a sobrinha dela ia viver ainda nas trevas nesse momento. Deus faz alguma coisa na sua vida, você tem que pensar, Deus, que o Senhor quer que eu mude,
O que o Senhor está fazendo para trazer salvação para as pessoas? Esses documentos foi necessário que Deus não me desse para me aproximar mais de Deus, irmãos. E eu tenho certeza que algo está passando na sua vida e Deus quer que você se levante, seja humilde, e isso vai te forçar a estar próximo de Deus. Qual a prova que está passando nesse momento? Alegre-se, porque só uma bênção no final do túnel. Se você é humilde e faz exatamente assim como deve ser óbvio o batismo, isso deve ser algo para nós também, para Deus seja glória, amém. Eu tinha uma pregação preparada para nós homens, mas depois que eu cheguei aqui, eu senti como Deus querendo mudar um pouquinho a mensagem, amém? Então a única coisa que eu tenho aqui em cima comigo é uma Bíblia. E que tudo que saia seja as convicções da palavra de Deus, amém? Sabe, eu queria pedir para vocês olharem para trás e olhar para todas as cadeiras vazias. Sabe por que as cadeiras estão aí vazias? Por que a gente não tirou essas cadeiras? Porque antes daqui nós tivemos a sessão de mulheres. E a sessão de mulheres encheu toda a sala. Queria dar alguns dados para a gente. Estão preparados? Posso dar alguns dados? Igreja do Chile, 64% mulheres. Bolívia, 70% mulheres. Brasil, 60% mulheres. México, 60% mulheres. Colômbia, 65% mulheres. Sabe, irmãos, de como estão mudando as coisas, eu acho que a gente deveria mudar a conferência para a conferência de mulheres. A bênção da falta. Tenho só um ponto pra gente. Primeiro ponto e único ponto: falta homens. Falta homens. E alguns aqui, quando a gente começou a sessão de homens, quando a gente começou às 2 da tarde, não tinha metade dos homens que estavam aqui hoje. E isso explica, é muito coerente com os dados que nós temos da América Latina. Aqui a nossa escritura tema era de Tiago capítulo 1, amém? Não vou falar de Tiago 1. Vamos para 1 de Reis capítulo 19, amém? Estão animados? Tiveram muitas classes, muitas aulas bonitas, inspiradoras, não? Sobre a temor, alegria, pureza, servir, honra. E todas essas coisas, sinceramente, são incríveis, amém? Mas se você não toma uma decisão dessa sessão, uma decisão de ser o homem que Deus está te chamando para ser, você nunca vai honrar Deus, você nunca vai ser puro, você nunca vai servir, nós nunca vamos viver a alegria de Deus. Sabe o que vai acontecer? Os anos vão passar, a gente vai seguir vindo na igreja e a sessão de homens vai estar assim, com metade das cadeiras vazias. Sabe, eu tive um tempo, uma saída, eu e minha esposa com outro casal. E eu estava perguntando para esse casal como eles se conheceram, eles estão namorando. E a irmã falou algo interessante, falou: antes de namorar, eu tive outros namorados no reino. E sabe o que me incomodou muito dos namorados que eu tive? É que eu descobri que eles se intimidavam comigo e por isso me deixavam liderar. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim, e quando eu descobri isso, eu pensei, que covardes. Eu estou transmitindo para vocês o que eu escutei nessa saída com essa irmã. Olha que vergonha. Irmão, sinceramente, ser um homem e ser chamado de covarde, como você se sente com isso?
eu me senti com vergonha por ela. Falei, não acredito, sim, em nome não dos homens, mas, por favor, em nome de Deus, da Bíblia, perdão, desculpa, não deveria ser assim. A bênção da falta. Você pode ver a falta como motivo para sair daqui e ficar dormindo, olhar para o seu celular agora mesmo enquanto eu prego, esperando eu terminar de pregar, e você sair para sua casa, ver Netflix, sair, descansar, fazer outras coisas, e a vida segue a mesma coisa. E você vai seguir uma criança com 40, 50, 60 anos de idade, vai ver os seus amigos voltando à conferência, conversando, e a mesma pessoa. Ou você pode lidar com a falta como uma motivação de ser a mudança que Deus quer que você seja, e aqui em América Latina, amém? Primeira de Reis 19. Estão comigo? Primeira de Reis 19, versículo 1. Vamos olhar um homem que também se deixou intimidar por uma mulher. Primeira de Reis 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte: já tive bastante, Senhor! Tira minha vida! Não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias tinha feito algo incrível um capítulo anterior, e uma mulher o ameaça o suficiente para ele fugir e se esconder para querer salvar sua própria vida. Como você se sente? Mas olha que incrível. Talvez você tenha sido esse homem que namorou com essa irmã. Talvez você tenha vivido como um covarde. Talvez. E assim como Elias, nesse momento, era um profeta de Deus e se acovardou pelo medo e quis salvar sua própria vida. Você tem alguma área em sua vida que você quer autopreservar? Qual foi a consequência da autopreservação de Elias? Não quero morrer, eu quero salvar minha vida. O que esse pensamento levou a Elias? Foi para o deserto, abandonou seu servo, depois foi a um lugar cheio de tristeza e orou a Deus. Mas a sua oração foi: Deus, tira a minha vida, eu já não aguento mais. No começo ele fugiu para salvar sua vida, e agora ele mesmo quer tirar sua própria vida. Sabe, irmãos, o pior inimigo da América Latina, o ministério mais difícil da América Latina, não é Argentina, não é Brasil, mas são os homens. E sabe qual é o seu pior inimigo? Você mesmo. Tudo que você quer preservar, autopreservar na sua vida, é o que vai levar você a se suicidar espiritualmente. Aonde você está como homem hoje? O que acontece depois, irmãos? Ele deita, quer tirar sua própria vida, e olha o que acontece, que incrível. Estão comigo? Versículo 5 fala, parte B: de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou durante 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Olha que incrível!
Elias está nesse momento um covarde, cheio de medo. Essa era quem era Elias nesse momento. O que aconteceu? Um anjo aparece e fala: levante-se, coma e beba. E aqui a comida representa, simboliza uma comida espiritual. Uma comida espiritual que o anjo queria dar a Elias, para ele se fortalecer com Deus. E o que aconteceu? Elias teve um tempo com Deus, a primeira vez, e voltou a dormir. Olha isso. Ele comeu uma comida, só que ele não tinha as forças ainda para seguir a viagem. E ele voltou a dormir. Eu quero perguntar, irmãos, sinceramente, qual o cristianismo que você está vivendo? Qual o cristianismo que nós estamos vivendo? Se trata de ler a Bíblia, orar e seguir com o mesmo caráter de sempre? Lê a Bíblia, vai no bate-papo, vem em conferência, uma conferência atrás da outra, e segue e volta a dormir. Pega tudo, vai tudo. Essa era a vida, essa era a vida de Elias. Mas eu quero inspirar. Se você tem vivido um cristianismo medíocre, quero te animar que não é um cristianismo. Simplesmente não sei o que está vivendo. Eu quero te animar com a misericórdia de Deus. O anjo não desistiu de Elias na primeira vez, sino que o anjo perseverou e chamou por segunda vez: levante-se e coma. E esse é o chamado dessa conferência Primeiro Amor. O chamado é você ver a misericórdia de Deus e mostrar que para muitos nós, homens, temos vivido uma vida medíocre com Deus. Na segunda vez que o anjo aparece, fala: levante-se e coma, pois a viagem é muito longa. A viagem aqui é um paralelo com o cristianismo. Avançar o reino de Deus é uma viagem longa e difícil. E o que o anjo está falando é que você não pode com as suas forças. Você não consegue. Você não é forte o suficiente. Levante-se e coma, pois a viagem é longa. Sabe o que eu aprendi como missionário? Eu saí aqui da região leste de São Paulo, amém? Sabe o que eu aprendi ao sair em 2018, com 22 anos, pela graça de Deus, me casei. Depois eu me mudei lá para Tatuapé, uma casa onde a gente morou por 3 meses. Depois a gente mudou para Bogotá, Colômbia. E morar, casar, recém-casados, viver sozinho, outro país, outra cultura, não tinha ideia. Foi a primeira vez que eu passei o Natal, eu, minha esposa e mais um irmão que era o Gabriel Especiamilha, amém? E sabe onde a gente passou o Natal, o nosso primeiro Natal, como missionários em 2018? Em uma favela de Bogotá. Porque lá tinha uma solteira que ia passar o Natal sozinha, e a gente foi lá visitar ela e passar o Natal com ela. E o Natal foi uma casa do espaço desse microfone até o último microfone. E tudo aí tinha cozinha, banho, tudo junto. E a gente passou o Natal aí, o Ano Novo aí, escutando pela rádio os 10 segundos para virar o ano. Aí foi. Eu estava acostumado a passar com a minha família, com um monte de gente, uma alegria, uma festa, com amigos. Bem-vindo ao campo missionário. Incrível, não? Depois aí em 2019 a gente implantou Bogotá, Colômbia. Estudar a Bíblia com pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes passados, com idioma que eu nem falava. Eu vi que avançar o reino de Deus era muito para mim. E no sentido de, eu não tenho as forças para fazer. O que Bogotá precisa, eu não tenho as forças. Depois de um tempo a gente foi chamado ao México e o mesmo sentimento. Eu não tenho as forças para avançar o reino de Deus aqui no México. E qual que é o princípio aqui? Elias também não tinha as forças. Elias não tinha as forças para seguir a viagem. Qual foi a chave dele comer e beber até ele receber uma força sobrenatural de fazer algo que ele não podia fazer? E é isso que é cristianismo, irmãos. Qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa que é mentira para você, qualquer coisa que você espera diferente da conferência, que não seja
se tornar alguém que você não é, essa conferência vai ser inútil. Essa conferência vai ser inútil. Essa é a chave. Quem você e eu, quem nós somos, entenda isso. Quem nós somos não é suficiente para avançar o reino de Deus. Não é suficiente. E por isso que os dados aqui da América Latina estão parecendo a América Latina das irmãs que dos homens. Por que que está assim? Por que que toda igreja tem mais irmãs que irmãos? Porque os irmãos querem avançar o reino de Deus com suas próprias forças. E é impossível. Depois que o Elias comeu e bebeu pela segunda vez, Deus deu uma força sobrenatural para ele fazer algo que ele não podia fazer sozinho. E é isso que eu quero animar você na conferência. Imagina se cada homem, irmão, aqui na sessão de homens toma a decisão de parar de viver como Elias até o versículo 5. Cristianismo barato, medíocre. E toma a decisão de: eu vou perseverar, eu vou ler a Bíblia até mudar quem eu sou. Porque Brasil precisa de homens de acordo com a palavra de Deus. Já tem muitas pessoas, muitos homens iguais que você. Brasil, Colômbia, México, toda a América Latina precisa de homens que vão fazer o que sozinhos não conseguem fazer. Eu quero animar, irmãos. Se você tomar essa decisão, sabe o que te espera? O que esperava para Elias ao fim dessa viagem? Ir para o Monte Horebe para encontrar com Deus. Se você toma essa decisão de se arrepender desse cristianismo barato, de comer e beber e voltar a dormir e seguir com o mesmo caráter, se você toma a decisão de ser como Elias, primeiro, Deus te vai dar forças para quebrar o teto da sua fé. Você vai destruir o teto do que você pode fazer. Segundo, você vai encontrar com Deus. E essa é a bênção da falta. Deus tem permitido a falta de homens aqui na América Latina. Sabe por quê? Porque Deus quer que você conheça a Ele. Deus, Ele quer ser a sua recompensa. E eu quero animar, irmãos, quero suplicar com os homens da América Latina que, por favor, de alguma maneira, de alguma forma, você acorde e tome uma decisão de perseverar até ser a pessoa que Deus quer que você seja, de sair daqui transformados. E aí sim, você vai entender que a falta de homens é realmente uma bênção. Eu quero inspirar toda essa tarde, e para Deus seja a glória. Amém.